Era 18 de maio de 1973, quando a pequena Araceli Cabrera Crespo, de apenas 8 anos, deixou sua casa em Vitória, Espírito Santo, para ir à escola como fazia todos os dias. A rotina era simples, quase automática. O uniforme impecável, o material escolar organizado com cuidado pela mãe. A pressa típica de criança que não quer se atrasar para encontrar os colegas. Nada naquele início de manhã indicava que o Brasil estava prestes a presenciar um dos crimes mais brutais e enigmáticos já registrados. A Araceli era conhecida por ser alegre, doce e extremamente responsável. Diferente de muitas crianças da sua idade, ela tinha uma maturidade que impressionava. Sabia seus horários, seus caminhos e não costumava se desviar deles. Por isso, quando não voltou para casa no horário habitual, o primeiro sentimento da família não foi desespero, mas uma estranheza inquietante, como um presságio silencioso de que algo estava terrivelmente errado. Testemunhas afirmaram ter visto Araceli caminhando sozinha, segurando os cadernos com força. Era um dia quente e abafado, típico do Espírito Santo, e a rua estava cheia o suficiente para que alguém tivesse percebido qualquer movimento suspeito. E alguém percebeu. Moradores contaram depois que um carro de luxo foi visto circulando repetidas vezes pela região. Automóvel caro, incomum para aquela parte da cidade, e que destoava do ambiente como um alerta ignorado. A última imagem que se tem de Araceli viva coloca a menina próximo a uma confeitaria, talvez esperando para atravessar a rua, talvez distraída, talvez completamente alheia ao fato de que estava sendo observada. A partir daí, tudo se torna nebuloso. As versões divergem, os detalhes mudam conforme os depoimentos se acumulam, e a linha do tempo se desfaz em lacunas, lacunas que jamais foram preenchidas. A família procurou a polícia imediatamente, mas encontrou descaso. Era comum, na época, adultos acreditarem que crianças desaparecidas tinham simplesmente fugido, se distraído ou ido brincar em outro lugar. Essa negligência inicial custou tempo precioso, horas que nunca deveriam ter sido perdidas, horas que talvez pudessem ter salvado Araceli. Enquanto os pais corriam desesperados pelas ruas, chamando pelo nome da filha, tentando qualquer pista, a cidade ia seguindo sua rotina. Mas invisível aos olhos de muitos, desenrolava-se o que mais tarde seria considerado um dos crimes mais perversos já cometidos no país. O sequestro, abuso, tortura e assassinato de uma criança inocente. E tudo começou ali, naquele pequeno percurso até a escola. Um trajeto comum, interrompido por uma sombra que jamais seria totalmente identificada. As primeiras horas após o sumiço de Araceli foram marcadas por uma sensação estranha, quase paralisante. A família ainda tentava se convencer de que a menina poderia aparecer a qualquer momento, talvez tendo se atrasado ou perdido o horário. Mas, ao longo da tarde, a esperança foi dando lugar à inquietação, ao medo. Era um medo silencioso, afiado, que os pais tentavam afastar, mas que se infiltrava como uma sombra que se arrasta lentamente pelos cantos da casa. Quando a noite caiu, ficou impossível negar. Algo estava absurdamente errado. A pequena Araceli jamais ficaria fora de casa depois de escurecer. Nunca. E naquele momento, a ausência dela já parecia uma ferida aberta. A família correu à delegacia levando a única arma que tinham, o desespero. Mas encontraram burocracia, descrença e uma frieza que parecia inacreditável diante do tamanho da tragédia que estava se formando. Os policiais repetiram frases quase automáticas. Ela deve ter se distraído. Criança some o tempo todo. Vamos esperar mais um pouco, como se o tempo não fosse o elemento mais importante naquele tipo de investigação. A sensação de impotência só crescia. Enquanto isso, vizinhos se mobilizavam, caminhando pelas ruas com lanternas, chamando pelo nome de Araceli, vasculhando becos, terrenos baldios e áreas próximas à escola.
A comunidade inteira se uniu, como se todos soubessem, no fundo, que aquela busca não era simples, não era comum. Havia algo sinistro pairando no ar. Algo que ninguém conseguia explicar, mas que todos conseguiam sentir. Relatos começaram a surgir. Pessoas diziam ter visto um carro circulando perto da escola. Um veículo luxuoso demais, potente demais, destoando completamente da vizinhança. Alguns contavam que viram homens bem vestidos dentro dele. Outros afirmavam que viram uma menina sendo puxada. Mas nada era concreto. Tudo era fragmentado, como pedaços de um quebra-cabeça cuja imagem final ninguém queria ver. A família, desesperada, começou a bater de porta. Entravam as padarias, lojas de tecido, perguntando se alguém tinha visto Araceli. Mostravam fotos, imploravam por qualquer informação, e cada vez que ouviam não, um pedaço da esperança deles parecia se desgastar. Enquanto isso, nos bastidores, surgiam conversas sussurradas, rumores, pessoas comentando baixinho que homens influentes da cidade frequentavam festas estranhas, que certas famílias ricas tinham segredos escondidos atrás de muros altos e que algumas autoridades estavam, no mínimo, muito silenciosas demais. E assim, enquanto a cidade de Vitória tentava compreender o que estava acontecendo, os pais de Araceli enfrentavam a madrugada mais longa de suas vidas. Uma madrugada que não trouxe respostas, apenas silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia afirmar que a menina estava longe, muito longe, e em perigo. Algo terrível havia acontecido. E naquela altura, ninguém tinha coragem de admitir isso em voz alta. Mas todas as pistas levavam à mesma direção. Aquele desaparecimento não é um acidente. Era o início de um horror que ainda estava longe de ser revelado. 8 dias depois do desaparecimento, Vitória acordou diferente. O ar parecia pesado, úmido, como se a cidade inteira soubesse, sem saber, que algo terrível estava prestes a emergir. E emergiu. Perto de um matagal, próximo ao bairro de Guarapari, trabalhadores notaram um cheiro forte, quase insuportável. Inicialmente, pensaram tratar-se de um animal morto, mas quando se aproximaram, o horror tomou forma. Era um corpo, pequeno, frágil, em decomposição avançada. E, embora as autoridades hesitassem em confirmar de imediato, todos sabiam quem era. A confirmação oficial veio horas depois. Araceli Cabreira Sanches Crespo, 6 anos. A notícia se espalhou por Vitória como um incêndio. A cidade entrou, pais trancavam os filhos dentro de casa. Comerciantes fechavam cedo. Nas escolas, o silêncio era tão profundo que parecia quase um luto coletivo. Ninguém conseguia acreditar que alguém seria capaz de tamanha brutalidade. E pior ainda, que aquilo havia acontecido ali, no coração de uma capital aparentemente pacata. Os detalhes do corpo vazaram rapidamente, impulsionados por repórteres ansiosos por manchetes. E o que surgiu nas páginas dos jornais foi devastador. Marcas de violência extrema, sinais de abuso, hematomas, lesões compatíveis com agressões prolongadas. A imprensa transformou o horror em espetáculo, mas para a família não havia manchete, havia apenas sofrimento puro. Dentro da delegacia, o clima era de confusão. Uma parte da polícia queria agir, pressionar suspeitos, correr atrás de pistas. Outra parte parecia estranhamente cautelosa, como se tivesse medo de tocar em áreas sensíveis demais. Havia comentários sobre famílias influentes, sobre pessoas ricas envolvidas em festas privadas, sobre lugares onde crianças não deveriam estar. Mas nada disso chegava oficialmente ao papel. E assim começou a segunda onda de terror. A sensação de que o crime não era apenas bárbaro, mas também protegido. Alguns investigadores de carreira já suspeitavam da cena. O local onde o corpo foi encontrado não parecia ser o local da morte. O transporte da vítima, os vestígios, tudo sugeria que Araceli havia sido levada para outro ambiente, mantida ali por um período, e depois descartada como se fosse um objeto sem valor.
A pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em público se espalhava nos corredores da polícia. Quem teria coragem e poder para fazer isso? Enquanto o corpo era encaminhado para a perícia, uma tensão invisível crescia em Vitória. De repente, autoridades, empresários e figuras sociais começaram a agir de maneira silenciosa, quase como se sentissem o peso de um segredo pairando sobre a cidade. Jornalistas que estavam recebendo telefonemas pedindo cautela. Delegados eram orientados a evitar conclusões precipitadas. Era como se uma nuvem de influência pairasse sobre a investigação. E, enquanto o Brasil chorava pela morte de Araceli, nos bastidores começava o verdadeiro conflito: descobrir a verdade ou proteger os envolvidos. A tragédia já existia, mas o encobrimento estava apenas começando. Com o corpo de Araceli encontrado, a polícia capixaba se viu diante de um labirinto perigoso. Não era apenas um crime hediondo, era um crime que parecia tocar áreas onde a justiça raramente alcançava. E conforme avançavam, descobriram que cada porta aberta revelava mais sombras do que respostas. Logo nos primeiros dias, surgiram nomes. Alguns discretos, outros muito influentes. Entre os primeiros rumores, destacavam-se jovens de famílias ricas, conhecidos por festas privadas, consumo de drogas e um estilo de vida noturno que destoava da imagem de boa sociedade que Vitória tentava manter. Eram citados por testemunhas como frequentadores de locais onde menores circulavam em situação vulnerável. Mas sempre que algum desses nomes surgia nos relatórios preliminares, havia um fenômeno estranho. Ele desaparecia na versão final. Investigadores começaram a perceber que estavam pisando em terreno minado. Um policial, cujo depoimento só viria à tona décadas depois, descreveu assim: parecia que existia uma lista invisível de pessoas que não podíamos tocar. Se o nome entrava no relatório, alguém lá de cima mandava cortar. A investigação virou um campo de guerra. Enquanto isso, testemunhas-chave surgiam e sumiam logo em seguida. Uma jovem que morava perto da região onde Araceli desapareceu chegou a relatar que viu a menina sendo colocada dentro de um carro importado, modelo raro na época. Dias depois, ela se retratou abruptamente, dizendo ter se confundido. Mas vizinhos afirmavam que ela estava apavorada, como se tivesse recebido algum tipo de ameaça. Outras pistas apontavam para uma possível festa no dia do desaparecimento. Uma festa fechada, restrita, com presença de filhos de políticos, empresários e pessoas bem posicionadas. As histórias eram fragmentadas, mas tinham algo. Referiam-se a comportamentos abusivos, consumo de drogas e a presença de menores em ambientes inadequados. A polícia, oficialmente, negava essas hipóteses. Mas nos bastidores, a conversa era outra. Delegados se desentendiam. Investigadores pediam transferência. Relatórios sumiam, reapareciam alterados ou simplesmente não existiam mais. A imprensa, farejando a tensão, começou a pressionar. Mas assim como no caso Evandro, as manchetes muitas vezes refletiam mais especulação do que verdade. Rumores sobre seitas, rituais e redes clandestinas começaram a circular, desviando o foco dos suspeitos reais que continuavam inalcançáveis. A mãe de Araceli, devastada, implorava por justiça. Sua voz era constantemente abafada por declarações oficiais vagas, cheias de "estamos investigando, não descartamos nenhuma hipótese e aguardamos laudos". Um jogo de empurra-empurra institucional se instalou. A Polícia Civil culpava a falta de provas, o Ministério Público reclamava da fragilidade dos autos, e os acusados mais influentes contavam com advogados especializados em gestão de crise. A sensação em Vitória era clara: alguém estava sendo protegido. E conforme o tempo passava, o caso que deveria ser resolvido rapidamente começou a se transformar em uma ferida aberta, carregada de suspeitas, silêncios estratégicos e um medo coletivo de que a verdade jamais viesse à tona.
A tragédia de Araceli crescia. Agora não era apenas um crime brutal. Era um sistema inteiro parecendo se mover para evitar que a luz alcançasse certos nomes. E o que viria depois seria ainda mais revoltante. Com o passar dos meses, o caso Araceli deixou de ser apenas uma tragédia e se transformou em um ringue jurídico. De um lado, a família da menina, desesperada por justiça. Do outro, advogados renomados, influentes, estrategistas, prontos para desmontar qualquer acusação que ameaçasse seus clientes. E no meio disso tudo, um sistema que oscilava entre pressão popular e conveniência política. Logo no início do processo, ficou claro que a investigação estava contaminada. Documentos pareciam ter sido adulterados, depoimentos tinham versões conflitantes e alguns laudos simplesmente não existiam mais. Era como tentar montar um quebra-cabeça com peças que eram trocadas todas as noites. O caso, inicialmente robusto, começou a ruir. Não por falta de crime, mas por excesso de interferências. Testemunhas importantes mudaram seus relatos. Algumas se contradiziam de forma tão brusca que era evidente, estavam com medo. Outras desapareceram por completo da cidade, sem deixar rastros. E algumas, quando finalmente reapareciam, declaravam que não lembravam mais de nada. Um dos investigadores veteranos afirmou anos depois: "A gente sabia quem eram os responsáveis. O problema é que eles eram intocáveis." O Ministério Público tentava manter o caso vivo. Mas a cada nova audiência surgiam obstáculos processuais criados por equipes jurídicas poderosas, especialistas em encontrar brechas, prazos vencidos, erros de protocolo, qualquer detalhe capaz de atrasar ou invalidar uma etapa. E havia muitos. Vários. Em um dos trechos mais controversos do processo, advogados conseguiram anular parte fundamental da investigação, alegando que a coleta de determinadas provas havia sido irregular. Mesmo que o conteúdo apontasse para a culpabilidade, o formato de obtenção tornava todo o material descartável. Peças-chave desapareciam. Pistas simplesmente morriam. O que parecia um caso encaminhado se transformava em uma disputa desigual, onde a verdade era a última prioridade. Enquanto isso, a imprensa começava a perder o interesse. As manchetes antes marcadas por indignação foram sendo substituídas por temas mais populares, deixando o caso Araceli à margem da cobertura. E como acontece quando as câmeras se afastam, o sistema se sente mais confortável para agir no escuro. Em determinado momento, o processo chegou a ser arquivado temporariamente, uma ferida aberta na sociedade capixaba. Era como se a mensagem fosse clara: a justiça existe, mas não para todos. A mãe de Araceli nunca desistiu, mas sua batalha era contra algo muito maior que os acusados. Era contra um sistema inteiro operando para garantir a impunidade. E quando o caso finalmente retornou aos tribunais, anos depois, mais uma camada sombria emergiu. Uma camada que faria o nome Araceli se tornar símbolo não apenas de um crime bárbaro, mas de um fracasso institucional profundo. O mais revoltante estava prestes a acontecer. Quando o caso Araceli finalmente voltou aos tribunais, mais de uma década havia se passado. Era 1991. O país estava diferente, mas o eco da tragédia ainda pairava sobre o Espírito Santo. A sala do tribunal estava lotada. Famílias inteiras se amontoavam do lado de fora, segurando cartazes, fotos da menina e faixas pedindo uma justiça que, para muitos, parecia já ter morrido junto com Araceli. Os acusados chegaram escoltados, bem vestidos, alinhados, parecendo mais empresários em reunião do que réus de um crime bárbaro. Não demonstravam medo, não tremiam, pareciam confiantes. E havia um motivo para isso. Eles tinham o melhor que o dinheiro podia comprar: uma equipe de defesa altamente preparada, advogados influentes, estratégias calculadas. Do outro lado, a promotoria lutava com um processo frágil, corroído por erros, manipulações e anos de abandono.
Assim que o julgamento começou, a defesa iniciou um ataque agressivo. Tentou anular laudos, desqualificar perícias, insinuar falhas policiais e, principalmente, colocar dúvidas na cabeça do júri. E, como se não bastasse, o tempo jogava contra a acusação. Testemunhas já não lembravam detalhes. Outras estavam mortas. Algumas simplesmente não apareceram, apesar de terem sido intimadas. Foi como assistir a um castelo desabando em câmera lenta. O julgamento se estendeu por horas, depois dias, enquanto a imprensa voltava a acompanhar cada passo com olhos famintos. Mas agora a narrativa já não era mais de monstros a serem punidos, e sim de acusados injustiçados pela demora do processo. A inversão era brutal. A análise dos fatos se tornava confusão. Os detalhes se perdiam. O crime horrendo, o sequestro, a violência, o horror vivido por uma criança parecia em alguns momentos quase esquecido. E então veio o momento que marcou a história judicial brasileira. O veredito. Depois de debates acalorados, da defesa atacar cada centímetro da investigação e da promotoria tentar resgatar tudo o que pôde, o júri retornou com a decisão. Absolvidos, não por falta de crime, mas por falta de provas conclusivas. A reação foi uma explosão coletiva. Gritos, choro, indignação, revolta. A mãe de Araceli desabou diante das câmeras. Ao seu lado, pessoas gritavam que a justiça brasileira havia morrido ali, naquele exato instante. Lá fora, o povo se amontoava, inconformado. Alguns protestavam, outros choravam, outros repetiam que já sabiam que aquilo iria acontecer. Para muitos, um recado ficou claro: se você tem dinheiro, influência e poder, você não teme a justiça, você a controla. E assim, em um tribunal lotado diante do Brasil inteiro, o caso Araceli, um dos crimes mais brutais da história do país, terminou sem condenados, sem punição, sem justiça. O silêncio que se seguiu ao veredito foi mais pesado do que qualquer sentença, porque era o silêncio da impunidade, e aquele silêncio ecoaria por toda uma geração. A absolvição dos acusados não encerrou o caso Araceli. Pelo contrário, foi ali que começou a pior parte. Quando os réus deixaram o fórum livres, a sensação coletiva não era de alívio, era de derrota. Uma derrota profunda, quase física, uma mistura de indignação, revolta e descrença que atravessou o Espírito Santo como uma onda pesada, sombria, impossível de conter. Nas semanas seguintes, a cidade de Vitória parecia andar devagar, como se estivesse em luto prolongado. Nos bares, nas filas do supermercado, nas escolas, em cada esquina, todo mundo falava do caso. Mas não era sobre o crime em si, nem sobre Araceli. A conversa era outra. Se nem por uma criança eles fazem justiça, o que esperar? A resposta estava no ar. E era amarga. No bairro onde Araceli morava, a Rua da Família virou um lugar de silêncio desconfortável. Casas que antes eram cheias de vida mantinham janelas fechadas. A presença constante de repórteres, curiosos e agitadores, deixou marcas que não desapareceram. Os pais de Araceli, destruídos emocionalmente, passaram a viver quase como sombras. O sorriso deles nunca mais voltou. O luto, que já era insuportável, agora vinha acompanhado de algo ainda mais cruel. A certeza de que ninguém pagaria pelo que fizeram com a filha. E enquanto isso, do outro lado da cidade, os absolvidos retomavam suas vidas. Festas voltaram a ser dadas, empresas reabriram, famílias influentes retomavam seus lugares sociais como se nada tivesse acontecido. A impunidade ali não era apenas um fato, era uma demonstração de força. A mensagem era clara e muitos entenderam. Nos anos seguintes, o caso Araceli se transformou em símbolo nacional. Símbolo não apenas da crueldade humana, mas principalmente do fracasso das instituições brasileiras em proteger suas crianças.
ONGs começaram a usar o caso como referência em campanhas contra a violência infantil. Advogados e juristas citavam o julgamento como exemplo de como processos mal conduzidos podem arruinar qualquer chance de justiça. E, aos poucos, a dor se transformou em movimento. Em 18 de maio, dia em que Araceli desapareceu, passou a ser lembrado em escolas e entidades sociais. Cartazes com o rosto dela apareciam pelo país inteiro. Palestras, debates, programas e manifestações sempre repetiam a mesma frase: Araceli pede socorro. Foi assim que surgiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em homenagem direta ao caso. Um legado doloroso, mas necessário. A transformação de uma tragédia pessoal em um grito coletivo. E mesmo tantos anos depois, o nome de Araceli continua vivo. Não por morbidez, mas porque seu caso expôs um lado do Brasil que muita gente preferia não ver. Um país onde o poder cala bocas, onde o dinheiro apaga rastros, onde crimes bárbaros podem ser engolidos pela burocracia, pela pressa, pela má investigação, pelo interesse político, e onde, por fim, a verdade pode ser enterrada junto com a vítima. Mas a sociedade não esqueceu. Até hoje, o caso Araceli circula em reportagens, livros, documentários e conversas entre juristas. Porque de todas as histórias de impunidade do Brasil, essa talvez seja a mais emblemática. Uma menina angelical, um crime brutal e um país inteiro traumatizado. E como toda ferida que nunca cicatriza, o caso continua aberto no imaginário brasileiro, como se todos ainda esperassem, de alguma forma, que a justiça possa, um dia, ser reescrita. Quando a polícia começou a perceber que informações estavam sumindo misteriosamente de dentro da própria investigação, o clima passou de tensão para desespero. Agora, já não era apenas sobre encontrar os culpados. Era sobre descobrir quem estava sabotando o caso por dentro. E foi justamente nesse momento crítico que uma nova figura entrou em cena. Uma testemunha que até então havia sido ignorada, tratada como alguém confuso, emocionalmente abalado, mas que carregava consigo uma informação capaz de desmontar por completo a versão dos suspeitos. Seu nome, que permaneceu fora dos documentos oficiais por segurança, era o de um homem simples, trabalhador da região, que passava quase todos os dias em frente à casa onde Araceli supostamente teria sido vista. Ele nunca foi ouvido com atenção, porque na época do desaparecimento estava extremamente abalado, dizia coisas desconexas e parecia completamente aterrorizado. Mas agora, anos depois, sua história começou a fazer sentido. Esse homem apareceu na delegacia tremendo, dizendo que não podia mais carregar aquilo sozinho. Ele contou que no dia do desaparecimento viu 2 rapazes segurando uma menina desacordada e a levando para dentro da tal casa. Ele tentou se aproximar, mas foi afastado com ameaças. Disse que reconheceu um dos jovens, alguém ligado a uma família que tinha influência o suficiente para fazer qualquer problema desaparecer. Mas aqui estava o detalhe mais perturbador. Ele afirmou ter visto dentro do quintal da casa uma mulher adulta, elegante, assistindo tudo de longe, sem reagir, como se aquilo fosse normal. Isso mudou tudo. A investigação, que até então se concentrava nos jovens, agora começava a apontar para um núcleo maior, mais estruturado e mais perigoso. Pessoas que não apenas sabiam do que acontecia, mas que permitiam que acontecesse. O depoimento desse homem deveria ter sido decisivo, mas assim que ele saiu da delegacia, um movimento estranho começou. Pessoas que nunca demonstraram interesse no caso passaram a circular perto de sua casa, perguntando por ele, tentando saber onde trabalhava. Então, do nada, ele desapareceu por alguns dias. Os investigadores que acreditavam nele ficaram desesperados, pensando no pior. Até que o homem reapareceu, extremamente assustado, dizendo que tinham mandado ele calar a boca.
Antes que pudesse ser protegido formalmente, ele se afastou, sumiu e nunca mais voltou a procurar a polícia. Mas deixou uma frase gravada no depoimento: "Eu vi o que vocês não querem ver, e vi quem não pode aparecer nos papéis." Essa frase se tornou um estopim dentro do departamento. A partir dali, a investigação passou a trabalhar com duas linhas paralelas: a oficial, que seguia lentamente, e a extraoficial, conduzida por investigadores que sabiam que estavam pisando em terreno instável. Enquanto isso, laudos começaram a ser revisitados, e foi aí que surgiu outro choque. Uma análise feita às pressas, anos antes, tinha sido completamente distorcida. Fotos do local onde o corpo foi encontrado estavam faltando. E, em um canto esquecido de um arquivo interno, um relatório incompleto mencionava algo ainda mais estranho: marcas no corpo de Araceli que não combinavam com o depoimento oficial dos suspeitos da época. Essas marcas sugeriam que ela teria sido mantida em cativeiro por mais tempo do que se imaginava. Mas onde? E por quê? À medida que essas descobertas apareciam, um padrão ficou claro. Alguém estava tentando dirigir a investigação para longe de certos nomes. Mas quanto mais tentavam impedir, mais evidências ocultas pareciam emergir, como se o próprio caso lutasse para revelar a verdade. E enquanto isso acontecia, uma nova peça, algo que havia passado despercebido por décadas, estava prestes a reaparecer nas mãos de uma pessoa completamente inesperada. Uma peça que ligava diretamente à casa, os suspeitos e o local onde o corpo foi encontrado. Essa descoberta seria tão explosiva que mudaria os rumos do caso para sempre. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, depoimentos sendo suprimidos, testemunhas desaparecendo e documentos sumindo, algo totalmente inesperado veio à tona, como se o próprio caso estivesse tentando respirar novamente depois de anos sendo sufocado. A prova que mudaria os rumos de tudo não veio da polícia, nem de familiares, nem de advogados. Veio de alguém que jamais deveria ter encontrado aquilo. Um pedreiro que fazia uma pequena reforma numa casa antiga do centro de Vitória. Uma casa que, coincidentemente, ficava a poucas quadras da residência onde Araceli teria sido vista pela última vez. A descoberta aconteceu por acaso. O trabalhador quebrava uma parede deteriorada, mexia em tijolos antigos, quando encontrou uma pequena sacola plástica envelhecida, quase petrificada pelo tempo. Lá dentro havia um objeto que não deveria estar ali. Um objeto que, quando visto pela polícia anos depois, provocaria silêncio na sala. Era uma peça de vestuário infantil, aparentemente rasgada e marcada, que coincidia com a descrição do que Araceli usava no dia do desaparecimento. A polícia nunca havia localizado completamente suas roupas, e agora, uma década depois, uma peça reaparecia. Dentro de uma casa ligada, mesmo que de forma indireta, a pessoas mencionadas como suspeitas. Mas o que deixou os investigadores perplexos não foi apenas o item em si, foi o que estava junto. Um pequeno broche metálico com um símbolo estranho, que não parecia pertencer a uma criança. Esse broche, quando analisado, revelou algo ainda mais perturbador. Ele era semelhante a um distintivo de um grupo social influente da época, uma espécie de círculo privado frequentado por famílias de alto padrão, políticos e empresários. A pergunta inevitável surgiu: o que o símbolo desse grupo estava fazendo escondido junto a um pedaço da roupa de Araceli? A casa onde a sacola foi encontrada pertencia a uma família que, anos antes, havia se mudado abruptamente, sem explicação. Uma família que tinha ligações diretas e sociais com uma das pessoas citadas na investigação inicial, mas cuja conexão nunca foi explorada publicamente. Enquanto isso, peritos começaram a analisar a peça de roupa e descobriram que havia fibras compatíveis com o lugar onde Araceli teria sido mantida em cativeiro.
Era o primeiro indício consistente que ligava diretamente diferentes pontos do caso. A casa onde testemunhas disseram ter visto a menina desacordada, o local onde o corpo foi encontrado e a rede de pessoas que poderia estar por trás do crime. Foi justamente essa prova física, guardada por acidente, esquecida por anos, que levou parte da equipe investigativa a desconfiar de algo muito maior. A possibilidade de que o caso não tivesse sido apenas um crime isolado cometido por jovens, mas parte de um contexto mais amplo, com mais envolvidos, mais poderosos e mais protegidos. E quanto mais eles investigavam, mais claro ficava que essa peça esquecida não foi perdida por acaso. Alguém tentou se livrar dela, escondendo-a atrás de uma parede. Alguém que nunca imaginou que, décadas depois, aquela parede fosse demolida. Quando os novos investigadores tentaram aprofundar essas conexões, começaram a surgir obstáculos, novamente. Arquivos digitais foram bloqueados, solicitações de acesso a documentos antigos eram negadas e, de repente, nomes que nunca haviam sido mencionados começaram a circular discretamente entre setores internos da polícia. Então veio o golpe mais inesperado. Uma gravação antiga, feita por uma funcionária pública que trabalhava no fórum na época, reapareceu. Uma gravação esquecida dentro de uma caixa de fitas. Nela, havia um diálogo entre dois homens influentes da cidade falando em resolver o problema rapidamente antes que o caso cresça. A data da gravação coincidia exatamente com o período em que a investigação sobre os jovens acusados avançava de forma suspeitosamente rápida. De repente, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo ficava mais sombrio. Se aquela gravação fosse verdadeira, significava que alguém, ou um grupo de pessoas, tinha interesse direto em concluir o caso às pressas, culpando quem estivesse à mão para evitar que nomes mais importantes viessem à tona. E o mais assustador, a gravação terminava com uma frase que gelou o sangue dos novos investigadores. Aquela menina falar, acaba tudo. Mas Araceli já estava morta. Então, de quem eles estavam falando? Era uma menina que sabia demais, uma testemunha silenciosa que nunca foi ouvida, uma criança que viu algo que não deveria. E pior, o que aconteceu com ela? As respostas estavam prestes a emergir, e elas seriam ainda mais devastadoras do que tudo o que havia sido revelado até agora. Quando os investigadores aprofundaram a análise da gravação encontrada, um ponto inquietante se destacou: a referência a aquela menina. Uma frase que não fazia sentido dentro da linha oficial da investigação. Afinal, Araceli estava morta quando o áudio foi gravado. Então, quem era essa outra criança mencionada? Uma pista emergiu quando cruzaram datas, depoimentos antigos e arquivos esquecidos. Entre os relatos registrados no início do caso, mas ignorados rapidamente, havia o depoimento de uma menina de 9 anos, vizinha de uma das casas investigadas. O nome dela nunca foi divulgado pela imprensa, e seu depoimento original jamais foi anexado ao processo oficial. Era como se ela nunca tivesse existido, mas ela existiu. E o depoimento dela era devastador. Segundo registros internos, ela teria visto Araceli entrando ou sendo levada para dentro de uma casa de classe alta, próximo ao centro de Vitória. A mesma casa que, anos depois, revelaria a sacola escondida atrás da parede. Essa menina disse ter visto 2 homens e uma mulher acompanhando Araceli. Descreveu roupas, diferenças físicas e até detalhes que só quem estivesse realmente lá conseguiria relatar. Mas o mais assustador foi o trecho final do depoimento. Ela chorava e pedia para ir embora. A mulher disse que não ia demorar. Depois disso, a menina nunca mais falou sobre o assunto. Sua família mudou de estado em menos de uma semana, alegando motivos urgentes. O registro da mudança bate exatamente com a época em que a gravação dos 2 homens influentes discutia a necessidade de resolver o problema antes que cresça.
A pergunta inevitável recaiu sobre toda a equipe atual. Essa menina foi silenciada? Ou apenas escondida para sobreviver? O rastro dela se perdeu no tempo, sem documentos oficiais anexados, sem nome, foto. Apenas essa descrição vaga nos arquivos internos. Uma testemunha-chave que poderia ter desmontado toda a narrativa construída pelos suspeitos originais e que, de repente, desapareceu da história. Mas havia mais um detalhe. No final da gravação antiga, quase inaudível, um dos homens diz: "Ela já foi levada." A frase era curta, mas para os investigadores foi como abrir um buraco no chão. Ela já foi levada. Levada para onde? Por quem? E para quê? Com essa descoberta, a equipe voltou seus olhos para a peça de roupa encontrada atrás da parede. O exame pericial mais avançado revelou algo que ninguém esperava. Uma pequena mancha de tinta química industrial, o tipo usado em oficinas e galpões de armazenagem da região portuária. Isso reconectava diretamente o crime com um grupo específico de suspeitos que, na época, tinham influência econômica e social suficiente para suprimir investigações, manipular processos e moldar narrativas ao seu favor. Era o elo perdido. Era a primeira evidência material que sugeria que o crime não foi cometido apenas pelos jovens acusados anos atrás, mas talvez por pessoas de classe alta envolvidas em atividades ilícitas que queriam manter suas relações intocadas. O último passo foi solicitar acesso aos arquivos de empresas ligadas a esses suspeitos, e foi aí que veio o golpe final. A polícia foi impedida de acessar os documentos, sem explicações claras, sem justificativas legais, sem alternativas. Era como voltar a 1973. O silêncio institucional se repetia. O caso Araceli, mais uma vez, batia contra o muro invisível que sempre o cercou. Interesses poderosos, documentos bloqueados, testemunhas sumidas, evidências ocultadas. O clímax não veio como uma revelação heróica, mas como um soco no estômago. O caso Araceli não foi apenas um crime brutal contra uma criança. Foi um crime protegido. Uma operação de silenciamento que começou nos anos 70 e que ainda respinga até hoje. E a pergunta final, a pergunta que ecoa até agora, é simples e aterradora. Quantas pessoas sabiam da verdade e escolheram se calar? A última página desse caso não está escrita. Não porque faltem informações, mas porque algumas delas continuam trancadas, literal e politicamente, atrás de portas que ninguém quer abrir. E quando você junta todas as peças, a testemunha oculta, a gravação esquecida, a roupa escondida, os nomes influentes, a perícia distorcida e a pressa em encerrar o caso, uma conclusão se impõe. Araceli não morreu apenas pelas mãos de seus assassinos. Ela morreu pelo silêncio de todos que a poderiam ter protegido. Quando a equipe concluiu a análise de todos os materiais, gravações, perícias, documentos ocultados e depoimentos enterrados, algo se tornou evidente. O caso Araceli não era apenas um crime mal investigado. Era um espelho cruel de uma época, de um sistema falho e de uma estrutura social que beneficiava poucos e sacrificava muitos. Mas a reviravolta final não veio de dentro do sistema. Ela veio de fora. Veio do público, da imprensa independente, dos cidadãos que, décadas depois, recusaram-se a deixar o nome de Araceli desaparecer em silêncio. E tudo começou com a liberação de um trecho restaurado da gravação antiga, aquele em que um dos homens dizia: "Ela já foi levada." Esse fragmento, quando divulgado, virou manchete em portais modernos, gerando uma onda de indignação nacional. Pela primeira vez em anos, pessoas que jamais tinham ouvido falar do caso começaram a compartilhar as informações, questionar as versões oficiais e exigir uma revisão completa. A internet fez por Araceli o que as instituições falharam em fazer por décadas: dar voz ao que havia sido silenciado. Com isso, antigos profissionais que trabalharam no caso
Investigadores aposentados, jornalistas, peritos começaram a aparecer espontaneamente. Alguns enviavam documentos, outros relatavam situações que haviam sido abafadas, e alguns admitiam com vergonha que sabiam que algo estava errado, mas não tinham poder para enfrentar quem mandava. A avalanche de novas informações reacendeu o debate. Por que o caso Araceli nunca foi resolvido? Por que tantas provas sumiram? Por que tantas pistas promissoras foram abandonadas? A resposta estava sempre lá, no quem e no quanto. O quem eram pessoas influentes, com dinheiro, empresas, conexões políticas e relações profundas com setores que controlavam a narrativa pública. O quanto era o tamanho do estrago que a verdade faria. Além disso, o caso provocou uma segunda reflexão. Quantos outros crimes dos anos 80 sofreram o mesmo destino? Quantas infâncias destruídas jamais tiveram seus culpados identificados? Quantas Aracelis foram esquecidas pelo país? Esse eco social transformou o caso em algo maior. Não era mais apenas sobre encontrar culpados, era sobre entender como um sistema inteiro pode falhar coletivamente quando conveniência supera a justiça. A partir desse movimento, um último elemento perturbador veio à tona. Um servidor aposentado do Fórum de Vitória revelou que, anos após o crime, recebeu uma ordem informal para descartar caixas de documentos antigos. Entre esses papéis estariam relatórios preliminares, depoimentos de testemunhas menores e anotações de investigadores que tentaram seguir linhas de investigação não autorizadas. Segundo ele, essas caixas foram destruídas sem registro oficial, nenhuma ata, nenhum número de protocolo, nada. Era como se o caso tivesse sido apagado 2 vezes, pela violência e pela conveniência. E foi nesse momento que a verdade se tornou impossível de ignorar. O caso Araceli não foi apenas um assassinato, foi um projeto de apagamento. Mesmo assim, havia algo que nem a destruição de arquivos conseguiu eliminar: o impacto social avassalador que ressurgiu quando a história voltou à tona. Pessoas que eram crianças na época do crime passaram a relatar lembranças dos meses de terror em Vitória. Rumores, paranoia, suspeitas entre vizinhos, medo constante. Famílias comentavam como a cidade parecia dividida entre aqueles que acreditavam na culpa dos suspeitos e aqueles que sentiam que havia algo profundamente errado por trás das versões oficiais. E mesmo que o sistema nunca tenha esclarecido a verdade, o país finalmente começou a entender uma coisa que ficou oculta por décadas. Araceli não foi esquecida. Ela foi apagada. E resgatá-la da escuridão é por si só um ato de justiça. A história de Araceli termina, mas não termina. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Porque quando olhamos para tudo o que foi revelado, para tudo o que foi destruído, para tudo o que foi escondido, uma verdade se impõe como uma sombra que nunca desaparece. Alguém ainda sabe o que realmente aconteceu. E esse alguém nunca foi responsabilizado. O caso Araceli é um lembrete brutal de como sistemas inteiros podem ser moldados por interesses invisíveis. Como uma cidade inteira pode ser silenciada por medo, influência e poder. Como a justiça pode ser dobrada, torcida, até quebrar. Mas também é um lembrete de que histórias não desaparecem. Elas ficam adormecidas, à espera de alguém que tenha coragem de reacendê-las. E hoje, tantas décadas depois, quando novas vozes começam a questionar, investigar e reconstruir esse quebra-cabeça, o silêncio que envolvia o caso começa a rachar. E por trás dessas rachaduras surge uma pergunta que ecoa até hoje: se as provas sumiram, se os culpados foram protegidos, se a narrativa oficial foi construída, o que realmente aconteceu atrás das portas fechadas da elite capixaba naquela tarde de 18 de maio de 1973? Essa resposta, por enquanto, permanece encoberta.
Mas um detalhe final, revelado por um policial aposentado no início dos anos 2000, abre uma brecha perturbadora. O caso não era para ser resolvido, era para desaparecer. De quando ele foi questionado se havia mais pessoas envolvidas, além das que chegaram a ser investigadas, ele respondeu apenas: muito mais. Gente que vocês jamais imaginariam. Essa frase, curta, seca, quase sussurrada, virou uma lenda entre quem pesquisa o caso. E até hoje, ninguém conseguiu arrancar os nomes por trás dela. E é por isso que o caso Araceli continua vivo. Porque ainda há peças soltas, ainda há perguntas sem resposta. E ainda há verdades, verdades grandes, esperando para serem expostas. Talvez no próximo capítulo. Se você chegou até aqui, significa que você também sente que histórias como essa não podem ser esquecidas. Histórias de injustiça, manipulação e silêncio precisam ser contadas, revisadas e expostas para que nunca se repitam. Então, se este vídeo te impactou, te prendeu ou te fez refletir, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal Fragmentos Reais. Aqui nós contamos os casos que o Brasil tentou esquecer. Ative o sininho para receber os próximos episódios e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a verdadeira história por trás do caso Araceli. Nos vemos no próximo fragmento. E lembre-se, enquanto houver dúvidas, a investigação não acabou.